das últimas sessões. Bom dia, senhor presidente. Queria saudar meu colega Ângelo, policial civil de Lebon Rez, e hoje em Garopaba, aí, que acompanha a sessão. Senhor deputado, ata da 116ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de dezembro de 2018. Presidência: deputado Silvio Drevik, Maurício Skudlark. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Dirce Adeixaid, Ana Paula Lima, Maurício Skudlark. Às 14 horas do dia 5 de dezembro do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos seus trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Leonel Pavan e Maurício Skudlark. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados César Valduga, pelo PCdoB, Dirceu Dresch, pelo PT, e José Milton Schaeffer, pelo Bloco Parlamentar PP-PR-PSB-Podemos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para que se procedesse à realização do sorteio das 8 escolas do ensino médio que participarão da 26ª edição do programa Parlamento Jovem. Mesmo momento seguinte, o senhor presidente manteve a sessão suspensa até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no horário da ordem do dia. Foram aprovados o pedido de informação 177/2018, as moções 304 a 310/2018, bem como os requerimentos 913 a 915, 917, 919, 921, 926, 927, 933, 34, 936 a 938, 940 a 951, 957 a 959, 962 e 963/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 964 a 968/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários a indicação 490/2018. Após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, José Milton Schaeffer, César Valduga, Valdir Cobalcini, Kennedy Nunes e Maurício Skudlark, foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1280/2018, aposto ao projeto de lei 416/2017, totalizando 3 votos sim, 24 votos não e sem qualquer abstenção. Do mesmo modo, foi discutido pelos senhores deputados Valdir Cobalcini, José Milton Schaeffer, César Valduga e Fernando Coruja, e logo após rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1285/2018, aposto ao projeto de lei 116/2016, totalizando 3 votos sim, 23 votos não e sem qualquer abstenção. Igualmente foi discutido pelos senhores deputados Padre Pedro Baldiceira e Valdir Cobalcini, em seguida rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1286/2018, aposto ao projeto de lei 253/2017, totalizando 27 votos não e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Também foi discutido pelos senhores deputados Cleide Salvaro, Fernando Coruja, Leonel Pavan, Kennedy Nunes e Valdir Cobalcini, e posteriormente rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1309/2018, aposto ao projeto de lei 220/2017,
totalizando 25 votos não e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Ainda foi discutido pelos senhores deputados Leonel Pavan, Maurício Kudlark, Valdir Cobalcini, Kennedy Nunes e, após rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1328/2018, aposto ao projeto de lei 03/2018, totalizando 1 voto sim, 23 votos não e sem qualquer abstenção. Finalizando os vetos, foi discutido pelos senhores deputados Serafim Venzon, Kennedy Nunes, Fernando Coruja, Valdir Cobalcini e a senhora deputada Ana Paula Lima, e seguidamente rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1333/2018, aposto ao projeto de lei 055/2016, totalizando 26 votos não e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Dando continuidade, foi submetido à votação nominal em primeiro turno e aprovado o projeto de lei complementar 019/2018, com a emenda substitutiva global e modificativa, tendo a seguinte votação: 25 votos sim, 2 votos não e sem nenhuma abstenção. Logo depois foram aprovados em primeiro turno os projetos de lei 039/2016, com emenda modificativa, supressiva e aditiva, e o 255/2016, com emenda aditiva, modificativa e supressiva. Momento seguinte, foi retirado de pauta pelo autor o projeto de lei 347/2013, também o projeto de lei 275/2018, recebeu emenda em plenário e foi encaminhado à comissão. Ex ofício foram aprovados em turno único o projeto de lei 301/2018 e, em primeiro turno, o projeto de lei 288/2018, com emenda substitutiva global. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16h41, e, para constar, eu, segundo secretário, lavrei e mandei digitar a presente ata. Ata da 11ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de dezembro de 2018. Presidência, deputado Silvio Dreve. Secretarias, deputados Kennedy Nunes, Dirce Adeixait, Ana Paula Lima, Maurício Kudlark. Às 16h41, dia 5 do mês de dezembro do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Ordem do dia. Foi submetido à votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar 019/2018, com as emendas substitutiva global e modificativa, tendo a seguinte votação: 24 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. E, em igual turno, foi aprovado o projeto de lei 288/2018, com emenda substitutiva global. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Senhor presidente, ali tem uma expressão, foi votado o projeto tal e rejeitado seguidamente. E o correto, eu entendo que seria em seguida, não seguidamente o projeto. Obrigado Só pela pedir essa correção, então. Obrigado pela observação, deputado Maurício. Será feita a correção. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra com a observação e alteração do deputado Maurício Kudlark. Aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro deputado inscrito é o deputado Padre Pedro Baldiceira, por até 10 minutos, está com a palavra.
Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, hoje, 6 de dezembro, deputado Valduga, nós lembramos os 29 anos de massacre de Montreal, quando 14 mulheres foram assassinadas na escola politécnica de Montreal. Apenas, pura e simplesmente, pelo fato de serem mulheres e por estarem, naquele exato momento, num espaço que era considerado pelo assassino como um espaço de homens. E foi exatamente a partir deste crime bárbaro que um grupo de homens canadenses iniciou uma organização para dizer que existem homens, sim, que cometem violência contra a mulher, mas existem também aqueles que repudiam a violência, todas as formas, e entre elas a violência contra a mulher. E elegeram, através deste grupo, o chamado laço branco como símbolo e adotaram como lema: jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos frente a essa violência. Esse era o lema construído por aquele grupo de homens. E se traduziu, portanto, 6 de dezembro como sendo o dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Portanto, o dia de hoje. A data, ela está incluída nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, e é também um chamamento ao envolvimento de todos e todas nós na luta por uma cultura de paz e de igualdade. E ao mesmo tempo também que se reforce e que se diga não ao machismo. Só para se ter uma ideia, somente no primeiro semestre, em Santa Catarina, acumula mais de 2.000 casos de estupro, 11.000 casos de lesão corporal e 15.000 ameaças a mulheres. E até outubro deste ano, foram 35 feminicídios e muitos outros casos ainda estão em investigação. Portanto, é uma situação preocupante no Estado que se destaca em vários cenários, que infelizmente se destaca negativamente contra as mulheres. A violência. E o pior de tudo, que esta mesma violência se acentua no espaço mais sagrado, que é o espaço doméstico, que é o lar, a casa,
que deveria ter o espaço da melhor e maior segurança. E aqui volto a reforçar aquilo que inúmeras vezes tenho dito desta tribuna. Tudo isto para superar essa situação necessariamente passa pelo trabalho dirigido às crianças, adolescentes, nas escolas. Se nós tivermos um trabalho acentuado nesse espaço, o espaço da escola, trabalhado diretamente com os pequeninos, com as pequeninas, eu não tenho dúvida nenhuma que nós superaríamos muitas situações de violências que estão presentes na vida da família, da sociedade e de toda a comunidade. Nós vamos continuar a insistir na necessidade de que se construa um programa que leve esse debate para dentro das escolas, sob a pena disto não acontecer, de seguirmos cultivando uma sociedade machista que naturaliza a desigualdade entre homens e mulheres. Enfrentamos um problema gravíssimo de segurança e saúde pública. E a prova disto é que em 2017 aconteceram mais de 1.100 feminicídios no Brasil. E este ano a tendência são números muito mais elevados. A violência contra a mulher e crianças mata muito mais que a guerra e custa muito mais ainda, porque a estimativa da própria ONU tem dito que são consumidos em torno de 8 milhões de dólares por ano, cerca de 20 trilhões. E com medidas paliativas ainda. Não são medidas que trabalham a origem, a causa, porque se nós trabalhássemos a causa, a origem, eu acredito que nós poderíamos estar num outro patamar, deputado Ismael. Mas ouço Vossa Excelência. Obrigado, Padre Pedro, rapidamente. Apenas para lembrar também de que os dados nos indicam, no Brasil, de que 70% dos feminicídios tiveram como start o álcool. Pessoas embriagadas, infelizmente sob o efeito do álcool, que cometeram essas atrocidades. Então, é uma outra frente que nós temos que trabalhar com carinho. E volto aqui à sua primeira intervenção sobre a importância da perspectiva da prevenção. Já há um velho bordão que a gente gosta de citar e que vale muito para o seu depoimento, e eu quero aqui enriquecê-lo, quando se diz que é muito mais barato construir o menino do que reformar o adulto. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael dos Santos, dizendo de que quando se trata na questão preventiva, o custo ele se reduz. As estimativas apontam que até 30% se poderia gastar menos com o trabalho preventivo. Então é preciso, de uma vez por todas,
a gente criar programas e termos atitude frente a algo que deprime cada vez mais a todos nós. Obrigado, Padre Pedro. Na sequência, o deputado Neudo de Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, trago mais uma vez a esta tribuna preocupação em relação à falta de profissionais para atuar na SIDASC, uma vez que há um concurso público que foi realizado em 2016 e que os primeiros convocados tomariam posse em maio deste ano, quando os demais seriam convocados a partir de julho. Porém, houve uma famigerada resolução, a Resolução 2/2018, do Governo do Estado de Santa Catarina, que suspendeu a contratação de novos agentes públicos até 31/12/2018. Esse concurso, inclusive, está por vencer, por isso protocolei um pedido aqui, uma indicação ao secretário de Estado da Agricultura, pedindo que seja prorrogado esse edital 2/2016, referente a esse concurso, e esperando que, de fato, esses profissionais possam ser chamados, se não agora, antes do término da resolução, já que falta apenas 20 dias para esgotar o seu prazo, 20 e poucos dias, mas imediatamente após o vencimento desse prazo dado pela resolução. É preciso, portanto, a prorrogação desse concurso público e o compromisso do próximo governo de chamar imediatamente esses profissionais para atuarem na SIDASC. Precisamos reconhecer a importância do trabalho desenvolvido, especialmente pelos veterinários, pois está diretamente ligado à fiscalização e orientação aos produtores no que se refere à sanidade animal do rebanho de Santa Catarina. Nós temos um estado reconhecido pela sua produção, reconhecido também pela questão da sanidade animal, possui um grande prestígio nosso estado em relação à sanidade animal, que precisa ser mantido, e para isso necessariamente precisam dos servidores à disposição da SIDASC, por isso a necessidade da prorrogação do edital e também da chamada daqueles concursados. Senhor presidente, queria fazer também um registro aqui com muita alegria de um evento que vai acontecer dia 7, 8 e 9 agora de dezembro, a 12ª edição da Festa Nacional do Steinegger e do Xixo, em Porto União. Um evento que é bastante tradicional, acaba movimentando a economia da cidade, desse importante polo que é capitaneado lá por Porto União. A festa acontece ali no centro de Porto União, bem próximo ali de União da Vitória. As duas cidades são gêmeas, são União da Vitória no Paraná e Porto União em Santa Catarina, onde acontece então ali os desfiles temáticos, jogos germânicos, a gastronomia com xixo e também o tradicional prato Braxwurst, que é uma espécie de cachorro-quente germânico. O pessoal aí da área germânica conhece bem isso, além de muita diversão. Portanto, eu queria destacar esse evento que está acontecendo, vai acontecer lá em Porto União, dia 7, 8 e 9 de dezembro, a Festa Nacional do Steinegger e do Xixo. Steinegger também, que é lá um produto já tradicional, conhecido no Brasil inteiro, um produto de Porto União. Gostaria também de destacar mais um evento importante que está acontecendo também dia 7 e 8,
desse mês de novembro, e estaremos lá presentes, inclusive amanhã na abertura, que é a Festa da Polenta e do Queijo de Lindóia do Sul. É um evento que, inclusive, através de uma lei de minha autoria, faz parte do patrimônio histórico e cultural de Santa Catarina. A cidade de Lindóia do Sul foi colonizada por italianos e sua economia baseada na agroindústria familiar, uma cidade, portanto, de produção de agricultura familiar, colonizada, como eu disse, predominantemente por imigrantes italianos, e tem esse evento cultural, artístico, gastronômico, sendo realizado agora nos dias 7 e 8, como eu disse, a chamada Festa da Polenta e do Queijo, um atrativo não só da cidade, da região. Queria aproveitar para divulgar esse evento, convidar quem queira participar e principalmente dizer que é um evento que homenageia os colonizadores, a imigração italiana que esteve com muita força ali na região, de forma muito especial no município de Lindóia do Sul, a quem quero fazer essa referência à sua gente, ao seu povo, e essa homenagem a esse município, e lá também estaremos para prestigiar esse evento, prestigiar a comunidade lindoiense. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, a deputada Ada de Luca. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui a presença do vereador fumacense do Morro da Fumaça, o Edivaldo Marculino, o popular Vado, que está visitando a nossa casa, os nossos gabinetes. Seja bem-vindo, Vado, à nossa casa, a Casa do Povo. Obrigado. Feito o registro, deputada. Na sequência, inscrito para falar o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Muito bem, senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais colegas deputados e deputadas, a todos que nos acompanham, servidores da casa. Eu quero trazer hoje a essa tribuna um tema que para nós da agricultura familiar é extremamente importante, que são as compras públicas, a aquisição de produtos a estrutura do Estado brasileiro, nas mais diversas dimensões, seja federal, estadual e municipal, né, desde a alimentação nas escolas, desde hoje uma experiência muito bonita construída, a compra de alimentos da agricultura familiar, senhor presidente, direto inclusive pelo Exército, que hoje compra grande parte da sua alimentação, compra da agricultura familiar. Então, a política que o governo do presidente Lula, na época, incentivou muito, né, com experiências, deputado Padre Pedro, deputado Valduga, do ex-governador Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, de 98 em diante. Depois, os municípios também começaram a implantar essa política e depois, a partir de 2003, o presidente Lula assumiu isso como uma das grandes políticas de incentivo para a nossa agricultura familiar, e especialmente a diversificação, e junto disso também o incentivo com inclusive um valor de 30% a mais para os produtos agroecológicos, os alimentos saudáveis, né, que hoje ainda continua. Em 2009 se deu um passo significativo quando se aprovou a lei nacional, né, encaminhada pelo presidente Lula, que é a alimentação escolar, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também exige que estados e municípios comprem, né, é um critério, inclusive, de repasse de recursos, critério da lei, que comprem no mínimo 30% da agricultura familiar. Então, esse foi um passo significativo, um instrumento extraordinário para os nossos governos municipais, para o governo federal, para os governos municipais e os governos estaduais poder adquirir os produtos com uma regra própria, né, inclusive sem necessidade de fazer licitação, comprar das famílias o produto direto para a alimentação escolar. Então, esse programa ele é fundamental dentro das grandes políticas
de necessidade de políticas públicas da agricultura familiar, que passa pela questão da previdência, da saúde, da assistência técnica, da pesquisa, da extensão e também do crédito, e ali o tema do acesso ao mercado. É um tema muito caro, muito importante para a nossa agricultura familiar. E são milhares e milhares, milhões de agricultores no nosso país que necessitam do incentivo, que necessitam do apoio, e a compra pública, ela é estratégica. Mas, infelizmente, que nós temos visto que tem dependido muito, inclusive governos que não cumprem a lei, como Santa Catarina, durante vários e vários anos, não cumpriu a legislação federal, teve problemas por isso, inclusive, teve corte de recursos para a compra da alimentação escolar, por teimosia e concepção política do governo do Estado, dos secretários da Educação, de não implantar esta política, de ter terceirizado para empresas a questão do fornecimento dos alimentos e não priorizou, só no discurso, que prioriza a agricultura familiar, mas na prática, quando tem uma política, inclusive, por força de lei federal, não cumpria nem a lei, porque tinha outra concepção e não tinha o entendimento da importância de contribuir e apoiar a agricultura familiar. Então, nossa luta é permanente aqui, permanente, desde 2009, antes para aprovar a lei federal, depois para implantar a lei. E a gente olha pelos municípios de Santa Catarina também, muitos municípios que têm uma concepção clara do alimento de qualidade, de fortalecer o desenvolvimento local, manter o recurso ali, porque quando compra da agricultura familiar, o recurso circula no município, gera emprego, gera renda no local. Mas grande parte dos nossos governantes municipais não implantam esta política. Alguns vão para 100%, compram já 100%, outros não compram nem 30%, não cumprem nem a lei federal, né, e que com certeza vão ter problemas no futuro, porque tem regras claras na lei federal. Além do programa de alimentação escolar, o governo federal criou, em 2003, uma política do chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Nós chegamos em Santa Catarina a ser destaque nacional neste programa, por ter muita organização, cooperativismo da agricultura familiar, associativismo, ter muitos projetos. Em 2012, nós chegamos a ter em Santa Catarina a liberação de 52 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos. Depois de 2013, teve uma denúncia no Paraná, onde o programa foi travado, foi parado. Em 2014, voltou para 7,2 milhões. Em 2015, volta para 5,2 milhões. 2016, que é o ano do golpe, já cai para 3,5 milhões. Em 2017, vai para 4,4 milhões. Em 2018, orçado e ainda não liberado, são 698 mil reais. O valor significa menos de 15% do necessário para cobrir os 21 projetos apresentados, que somam 6 milhões. 6 milhões de reais são os projetos que já estão na Conab para serem liberados. Então, nós temos uma praticamente destruição do programa, porque falar em o valor orçado em 698 mil reais, para um estado que já chegou a 50 milhões por ano, é no mínimo absurdo. Então o governo está cortando esse importante programa, é mais um dos grandes cortes das políticas para a nossa agricultura familiar. Você faz muito discurso por aí, de que a agricultura familiar é importante, mas quando um país do tamanho do Brasil, que tem mais de 4 milhões de famílias no meio rural, que são agricultores que trabalham em regime de economia familiar, e o Estado não valoriza, o Estado não incentiva, e aqui nós estamos falando de famílias mais empobrecidas, famílias que não estão e não querem também estar num programa de integração, e buscam projetos alternativos, como a produção de alimentos saudáveis,
os alimentos orgânicos, agroecológicos. Este programa é uma grande iniciativa para essas famílias. Tivemos 3 regiões, senhor presidente: o norte do estado, Planalto Norte, região de Canoinhas, o Alto Vale do Itajaí, região de Rio do Sul, e o sul do estado, região de Tubarão. 3 projetos importantes da reconversão produtiva, onde o governo federal incentivava projetos de reconversão dos agricultores, parar de plantar fumo e para a atividade de produção de alimentos. E esse programa ajudou muita gente. E agora o governo não dá continuidade a um programa tão importante, que é a compra dos alimentos da agricultura familiar. E o outro tema é o estado de Santa Catarina. Infelizmente, este ano, o programa de compras dos alimentos da agricultura familiar não vão cumprir nem os 30% de novo, nem os 30%. Então, que discurso é esse? De que esse estado que tem quase 200 mil famílias ainda de agricultores familiares, estabelecimentos familiares, e não prioriza esse setor, nem os 30% da compra de alimentos da agricultura familiar. Então, é uma cobrança que a gente continua fazendo aqui, né? Infelizmente, é uma posição política de não fortalecer e não apoiar a agricultura familiar, fica só no discurso, e nós vamos continuar insistindo, junto com as organizações, com essas belas experiências cooperativas, associativas, da nossa agricultura familiar que nós construímos, e uma das áreas é a produção de alimentos. Um país que não preza, um país que não valoriza, governos que não valorizam a produção de alimentos, a segurança alimentar e nutricional, não é só garantir alimento, mas é garantir uma nutrição, uma qualidade dos alimentos, que traz qualidade de vida para as nossas crianças na escola e para a população. Nós não podemos nos calar. Por isso que a gente vai sempre continuar na luta para que a agricultura familiar seja valorizada e nós tenhamos um alimento de qualidade. Fim das breves comunicações. Agora vamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro é o PSDB. Segundo o bloco parlamentar progressista, PL, PSB, Podemos. EMDB, PSD, Partido dos Trabalhadores, PDT, não havendo manifestação, ordem do dia, não havendo quórum qualificado para deliberar as redações finais e não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene para amanhã, às 19h30, em Blumenau, homenagem aos 31 anos de fundação da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Planetapeia. Está encerrada a sessão.